Esqueça mitos antigos ou lendas. A vida, em termos científicos, pode ser resumida simplesmente em reações químicas. Para cientistas, quando as condições ambientais certas surgirem e ocorrer uma reação química específica, a vida evoluirá espontaneamente. No laboratório, uma artemísia cresce. Esta é uma erva comum da medicina tradicional chinesa. No início deste século, junto com uma cientista chinesa, tornou-se o novo símbolo da China. Tu Youyou liderou uma equipe que extraiu a artemisinina, o ingrediente ativo dentro da erva natural. Na história da humanidade, ela controlou uma das maiores doenças infecciosas, a malária, salvando milhões de doentes. Tu Youyou tornou-se a primeira vencedora do Prêmio Nobel de Medicina da China. A artemisinina é um presente da medicina tradicional chinesa ao mundo. Uma ciência está em desenvolvimento na China. A ciência da vida está extraindo olhares do mundo inteiro. Há uma previsão. O século XXI pertence à ciência da vida. Sobre as questões relacionadas à existência do ser humano, o progresso obtido na ciência da vida, comparando com outros setores, é mais surpreendente. As doenças mortais estão sendo constantemente superadas, elevando a qualidade de vida, mantendo boa saúde e juventude. Produzimos super safras, resolvemos a questão de pragas e doenças. Mesmo que tudo pareça ainda como ficção científica. A China está abrindo uma porta para a tecnologia de nova geração. No sul de Guangzhou, 2 vezes por semana, a pulverização química deve ser feita para suprimir mosquitos. Esta é a sequência de quando ocorreu dengue em 2014 em Guangzhou. O número de casos de dengue na província de Guangdong atingiu 7.000. É uma doença infecciosa transmitida por mosquitos. Suas manifestações clínicas. Pacientes criticamente doentes podem morrer. Os mosquitos são o assassino número 1 do ser humano. Todos os anos, 350 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por doenças transmitidas por mosquitos. 1 em cada 770 pessoas morre. A dengue é uma doença típica transmitida por mosquitos. O vírus que causa dengue é transmitido pela saliva de mosquitos fêmea infectados. O professor Xi Ziyong tem um laboratório com milhões de mosquitos. Sua pesquisa se concentra no Aedes albopictus, um grande transportador da dengue. Não há vacina confiável para a dengue, então a supressão do mosquito é o principal método do controle. Os inseticidas químicos são as armas anti-mosquito mais diretas, mas podem causar sérios efeitos ambientais. Depois de algum período, os próprios mosquitos gradualmente desenvolvem resistência. Será que nada impede a expansão desta arma fatal? Xi Ziyong apresenta um plano diferente, simplesmente para evitar que as fêmeas infectadas possam colocar ovos viáveis. Se for possível, qual será a vacina? Na natureza, até 70% dos insetos carregam naturalmente uma bactéria chamada Wolbachia. Na maioria dos casos, ela vive em simbiose com seus hospedeiros. Quando a bactéria for transfectada no corpo do mosquito, ela pode impedir a reprodução do vírus da dengue. Todos os seres vivos têm muitos sistemas naturais que ajudam o seu funcionamento. Na verdade, como humanos, podemos aproveitar isso para servir as nossas inovações.
Mas isso ainda não é tudo que Shi Xiong descobriu. O Albácea cria incompatibilidade citoplasmática. Isto é, as fêmeas não podem produzir ovos viáveis se elas acasalarem com machos infectados. Quando uma fêmea não infectada pela Albácea acasala com um macho infectado, pode reduzir o nascimento de 200 até 300 mosquitos. É uma forma radicalmente eficaz de controlar os números de mosquitos. As pessoas acham que estou brincando quando digo que libero mosquitos na China. Mas por que não pode ser assim? O objetivo é reduzir mosquitos. Como este método funciona, não é como se fosse um inseticida? Há 17 anos, quando Shi Xiong estudou para seu doutoramento nos Estados Unidos, ele tentou estabelecer um relacionamento simbiótico entre mosquitos e a Albácea. No entanto, somente era possível em teoria, nunca foi demonstrado na prática. O trabalho de Shi Xiong sofreu constantes interrupções. Até professores do Comitê Consultivo Acadêmico disseram que não fazia sentido em desperdiçar esforços. Eles me disseram ainda que a ciência não era assim. Se eu continuasse assim, não ia ter saída. Entretanto, Shi Xiong está confiante em encontrar a solução. Ele passou quase um ano pacientemente polindo as agulhas de quartzo para um diâmetro mais fino que um cabelo humano. Com esta agulha, ele pode operar diretamente nos ovos do mosquito, que tem menos de 1 milímetro. Muitas vezes, podemos considerar os pesquisadores dedicados à ciência da vida como artesão da arte. Sob o microscópio, Shi Xiong planeja extrair bactérias Albácea de ovos de mosquito previamente infectados e depois injetá-lo nos ovos-alvo. A temperatura no laboratório, pré-tratamento de ovos, a hora e a localização da injeção, tudo isso precisa ser controlado com precisão. O menor erro pode deitar tudo por terra, tais como dano nos ovos dos mosquitos ou uma ponta de agulha quebrada. Depois de quebrar milhares de agulhas e injetar 100 mil ovos de mosquito, um mosquito com Albácea simbiótica inerente finalmente nasceu. É uma criação feita pelo homem. Ninguém tentou fazer pesquisa sobre isso. Agora você é o primeiro. Há inúmeras oportunidades neste estágio para você pesquisar. Agora, no laboratório de Shi Xiong, existe a maior criação de mosquitos do mundo. Possui tecnologia de injeção de embrião de renome mundial e produz em massa mosquitos com Albácea. O último lote é destinado à ilha Shazai, a 50 quilômetros de distância. A ilha de Shazai cobre uma área de 3 quilômetros quadrados. A cada semana, 20 milhões de mosquitos machos foram liberados aqui. O experimento foi realizado por 2 anos. Agora, a quantidade de mosquitos somente é 1/10 das áreas circundantes. O risco de doenças como a dengue torna-se insignificante. Em um ambiente assim, debaixo da árvore, quando você foi lá, havia muitos mosquitos, mas agora não vai encontrar nenhum mosquito. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde publicou esta tecnologia, fornecendo às 3,9 mil milhões de populações afetadas pela dengue uma nova metodologia para prevenir a epidemia. E os mosquitos nascidos em Guangzhou vão para outros lugares. A ciência da vida tem se dedicado às 2 questões fundamentais relacionadas à existência do ser humano. Além de tratamento das doenças, são os alimentos. Na China, a questão do alimento é fundamental. A China é um país de grande população e pouca terra arável. Como produzir alimentos suficientes para atender a demanda dos chineses no futuro? Os cientistas estão criando milagres com nova tecnologia biológica. No início de junho, o trigo amadurece.
Há milhares de anos, a terra aqui não era assim. Agora, pode cultivar alimentos em grande escala. Mas podemos ver uma situação diferente quando observamos 200 metros para o alto. O campo de trigo é notável. O campo é cercado por um fosso de água do mar. Antes era um ecossistema úmido de água salgada ou marisma. A pressão da água do mar aumenta o lençol freático. A água subterrânea com muito alto teor de sal é extraída para a superfície. Quando a água na superfície evapora, o sal fica no solo. No passado, o ambiente ruim do solo não favorecia o cultivo. O Yang Zhu, nativo de Guangdong, passou 30 anos nos campos de trigo no norte do país. Sua vida inteira foi dedicada ao cultivo em terras com impossível condição. Esse pedaço de terra foi uma salmoura. Por isso, esse solo tem um alto teor de sal. Na China, terra arável é menos 13% da área total do país. Anualmente, a importação chinesa de vegetais e alimentos são equivalentes para cultivar outros 400 mil quilômetros quadrados de terra arável no exterior. É imperativo encontrar mais terra arável. A transformação de terras salinas e alcalinas é um trunfo. Na década de 80 do século passado, um grande número de pesquisadores provenientes de diferentes áreas reuniu-se na planície Wangyayai. O Yang Zhu foi um deles. Depois de 20 anos, eles recuperaram com sucesso mais de 20 mil quilômetros quadrados de terra salino-alcalina. O trabalho é considerado como um milagre da agricultura da China, como os mísseis e satélites. Mas também deixou um problema histórico. Este é um canto da terra costeira salino-alcalina. Ainda não há vida aqui. Normalmente, extrair a água subterrânea com alto teor de sal é uma maneira eficaz de melhorar a terra salino-alcalina. Mas na beira-mar, este método não funciona. Por causa da invasão da água do mar, quando você abaixa o nível do lençol freático, a água do mar vai voltar para dentro, mantendo assim um alto nível desse lençol. Esta área de terra salino-alcalina próximo do Mar Bohai é como uma enorme esponja, fornecendo um canal de acesso desimpedido para águas subterrâneas. Tem sido um problema para os chineses por 30 anos. Contudo, em uma fábrica a 200 quilômetros de distância, uma ideia engenhosa está surgindo. Liu Shansheng é um parceiro de Yu Yangzhu. O torrão aqui é muito duro. As pessoas locais dizem que a terra aqui é estéril. A sua equipe criou armas secretas para transformar a terra salino-alcalina. Comparado com os enormes trabalhos feitos 30 anos atrás, a ferramenta para a transformação é uma criatura invisível a olho nu. Os micro-organismos são medidos em micrômetros. Cuidadosamente nutridos, eles sobrevivem em condições adversas de solo salino-alcalino. Em seu ciclo metabólico, uma variedade de materiais do solo é gradualmente cimentada junto em uma estrutura granular, que bloqueia os canais de água salgada ascendente. A terra acima torna-se segura para as culturas. Nas situações mais sombrias, a vida gera vida. Produtos agrícolas naturais são deliciosos. Um pouco disso pode fazer wontons muito saborosos. Este avanço capacitou o uso total da terra. É mais uma garantia no jogo com a terra. Campo de trigo na área ao torno do Mar Bohai. O objetivo agora é transformar toda a terra salino-alcalina na planície ao nível do mar em torno do Mar Bohai. Este é um projeto envolvendo 260 milhões de pessoas. É um projeto de ciência e tecnologia agrícola em grande escala de 30 anos. Em 2020, o campo da área em torno do Mar Bohai contribuirá com 5 milhões de toneladas de cereais.
Para os 13 quilômetros quadrados de terra salino-alcalina na China, que possui potencialidade agrícola, é uma grande experiência de transformação. A melhoria do solo é uma parte da história. De criação em longo prazo até o monitoramento contínuo do ambiente, cada inovação é fruto do trabalho de várias gerações em incontáveis revezamentos. Enquanto alguns se dedicam ao remoto e lugares selvagens, outros se concentram na selva urbana. Atualmente, Pequim é uma mega cidade. 23 milhões de pessoas se concentram aqui. Se calcular assim, diariamente cada pessoa consome 1 quilo de vegetais. O consumo total de vegetais em Pequim ultrapassará 20 mil toneladas. Em uma área urbana com altos preços de propriedades, é quase impossível encontrar terra para cultivar vegetais economicamente. Mas você podia achar que o desenvolvimento do transporte moderno pode deslocar os artigos para qualquer lugar à vontade. Mas os vegetais mais frescos não aguentam um deslocamento a longa distância. Se tem uma solução para atender a demanda de vegetais na megacidade, a resposta é sim. Aqui é um reino vegetal. Tudo cresce sem depender do sol. Lâmpadas especializadas fornecem a luz vermelha e azul, necessária para a fotossíntese das plantas. Uma solução de nutrientes cuidadosamente feita permite que as plantas cresçam sem solo. Isso também significa que suas camas podem ser empilhadas verticalmente, reduzindo a área terrestre necessária para o mesmo nível de produção. O plantio durante todo o ano significa que o rendimento aqui pode chegar a 100 vezes mais que a mesma área de solo plantado. Esta tecnologia é chamada fábrica de plantas. Agora, essa tecnologia saiu do laboratório e se aproximou à vida cotidiana da população. Fora da rodovia Sexto Anel de Pequim, em uma base de novo plantio, alfaces frescas estão prontas para a colheita. A tecnologia usada é hidroponia. Sob o controle inteligente da germinação à colheita, todo o processo leva 20 dias. 3 administradores podem gerenciar toda a fábrica de 200 metros quadrados, assim como a produção de linha de fluxo de produtos industriais. Legumes são produzidos em lotes, dentro de um tempo especificado. Plataformas de comércio eletrônico permitem aos consumidores comprá-los diretamente do produtor. Dentro de 6 horas depois da colheita, legumes frescos são entregues nas casas dos clientes. No futuro, alguns arranha-céus poderiam ser o suficiente para fornecer legumes a uma megacidade, com uma população superior a 20 milhões. E a China é um dos poucos países do mundo que dominam a tecnologia. No momento do rápido desenvolvimento da ciência da vida, a China é abençoada com várias vantagens. O país tem a maior população do mundo. Abrange quase todas as zonas climáticas. Rico em espécies naturais, com um grande patrimônio, eles são recursos estratégicos para o futuro. Shenzhen, Zona Nova da Peng. Grandes ambições estão fermentando em um enorme edifício moderno. Nos seus 120 mil metros quadrados, tenta acomodar todas as espécies do mundo. O mundo também existe em alguns grandes armazéns. Muitas vidas são eternas de forma digital. Aqui é o Banco Nacional de Genes em Shenzhen. Todas as criaturas vivas na Terra têm genes. São sequências de DNA ou RNA com informação genética.
O DNA dentro das células apresenta-se em uma estrutura de dupla hélice. Nas suas duas longas cadeias são pares de bases de centenas de milhões. Mas todas as bases podem ser divididas em 4 tipos. Os cientistas marcam elas com 4 letras: A, T, C, G. As sequências delas registram todos os segredos da vida. Agora, uma máquina especial para decifrar os segredos. Isto é um sequenciador de genes. A máquina extrai o DNA das células e faz isso em um biochip. Quando o biochip está inserido no sequenciador de genes, igual à leitura de um pendrive, ele traduz as informações em uma sequência composta por 4 letras. 150 sequenciadores de genes trabalham 24 horas por dia sem parar. Os chineses criaram o maior banco genético abrangente. Essas sequências são as especificações para a vida. Decifrando-as, nos ajudará a tratar doenças, ressuscitar espécies extintas e criar superculturas. A Academia de Ciências da China. Em um laboratório, Gao Caixia presta muita atenção a um trigo. Ela é um mestre em reprodução de plantas. Antigamente, especialistas em reprodução brincavam que eles eram apenas agricultores com salários. Agora, eles reconhecem sua própria identidade como projetista de cultura agrícola, porque eles controlam os genes das plantas, como estilistas ou alfaiates. Não importa quão complicados e diversos sejam os estilos e detalhes, o design de roupas é composto por corte e costura. Agora, a mesma operação está acontecendo no trigo de Gao Caixia. Este trigo está infectado com oídio. Ser vulnerável à doença é uma característica das variedades de trigo. A variedade das plantas e suas diferentes características são determinadas por seus genomas. O fato de que o trigo é suscetível à doença está relacionado a uma sequência de letras em seu genoma. Se estes puderem ser identificados, é alterada sua sequência. A ameaça da doença do trigo pode ser completamente eliminada. Meu sonho ou nosso sonho é ser capaz de alterar os genes como e quando quisermos. Sobre o gene-alvo, nós poderemos operar a sequência de gene diretamente. Mas ela deve encontrar a ferramenta que pode ser usada para modificar a cadeia do gene. No início do século XXI, uma nova tecnologia biológica foi inventada. Em posição determinada da sequência do DNA, cientistas cortam os fios da hélice para remover um fragmento ou inserir um outro, mudando assim as vidas. Isto é tecnologia de edição genética. A tecnologia de edição genética é absolutamente significativa. Certamente é uma das tecnologias mais importantes de criação para a próxima geração. Entretanto, a tecnologia de edição genética pode ser desenvolvida da teoria para a prática e conseguir patente. Uma nova rodada de competição está acontecendo entre laboratórios do globo. Com o surgimento da nova tecnologia, inúmeros grupos de pesquisa em todo o mundo estão trabalhando ao mesmo tempo, não só sobre gene de animais, de plantas, mas também na medicina. Todo mundo está trabalhando arduamente. Eu repito uma frase aos meus colegas do grupo de pesquisa: se você não é o primeiro, então é o último. Na era da tecnologia genética, se você quiser chegar a algo novo, você precisa ser rápido. Esta é uma técnica completamente sem precedentes. O trigo tem mais de 300 mil genes. Apenas 3 dos genes do trigo estão relacionados à vulnerabilidade da doença. A edição genética é como encontrar uma agulha num palheiro.
depende da habilidade, experiência e boa sorte. Esta edição genética coloca a humanidade na posição de criador. Isto é a teoria sendo usada na prática. Se eu criar um trigo que pode resistir ao oídio e funcionar mesmo a resistir ao oídio, a alegria nesse instante me faria sentir realizando um sonho. Em 2015, a equipe de Gao Caixia usou primeiramente a edição genética para criar um trigo com resistência ao oídio, resolvendo uma dificuldade de criação do mundo e abrindo um novo caminho. Seu artigo sobre o assunto foi selecionado por uma importante revista acadêmica internacional como um dos 20 mais valiosos desde a criação da publicação. Nas últimas 2 décadas, a China rompeu as barreiras tecnológicas e se tornou um líder mundial, mesmo com base atrasada. Na nova rodada de inovação, a China é uma pioneira. Em outra área, os cientistas chineses estão tentando liderar o caminho para o futuro com as tecnologias mais avançadas. Eles são mágicos do tempo. Estas são células vistas ao microscópio, ampliadas até 100 microns. As células são provenientes da cauda de ratos adultos, mas foram revertidas a um estado semelhante a um óvulo fertilizado, parecidas com uma semente de vida. Eles possuem capacidade de crescer em outros tecidos e órgãos. O mesmo poderia ser feito com humanos. Muitos bebês nascem com corações hipoplásicos. Se podemos usar células reprogramadas para desenvolver um novo coração saudável, ele se torna um bebê com saúde normal. Essa tecnologia não é ficção científica e será realizada um dia. As células-tronco são capazes de permitir que o corpo se repare. Isto é a tecnologia de células-tronco. Na pesquisa de ciência da vida, esta é uma área mais ativa. Em 2006, cientistas japoneses conseguiram primeiramente induzir células-tronco pluripotentes das células de pele humana. Seu trabalho pioneiro acelerou a pesquisa de diversos países sobre a tecnologia de células-tronco e seu uso. Terapias com células-tronco deram origem a um novo campo da medicina regenerativa. No passado, na pesquisa farmacêutica e em outras áreas medicinais, estávamos atrasados. Tivemos que trabalhar muito para acompanhar os outros. No mundo inteiro, entre as 10 maiores empresas de medicamentos inovadores, não há nenhuma chinesa. Por isso, espero ainda que, no futuro, na mais avançada terapia de células-tronco, a China possa ser líder. No início do ano 2000, Pei Duanqing, que havia estudado câncer nos Estados Unidos, optou por voltar para a China e chefiar uma equipe em uma nova área de pesquisa, células-tronco. Cerca de 10 anos atrás, o professor Pei reuniu todos os alunos, dizendo que eles não tinham outra opção, só a pesquisa de células-tronco. Isso é começar tudo de novo. Absorvi o conhecimento sendo autodidata. Tentei junto com os meus alunos, pouco a pouco. Você pode usar essas sequências para estabelecer as regras e ver se consegue descobrir as melhores? No ponto de vista de Pei Duanqing, a indução de células-tronco da pele não é a melhor opção, porque a luz solar contínua pode causar a mutação genética, afetando a qualidade das células-tronco. Então, onde a equipe de Pei poderia encontrar uma confiável, abundante e facilmente acessível fonte de células-tronco? A solução de Pei Duanqing pode parecer estranha para alguns. Eu li um artigo sugerindo que pode haver células vivas na urina. Mais tarde, nós rapidamente vimos as células vivas na urina em células estaminares. Naquele momento, estávamos animados por conseguir um progresso, porque há muitas fontes de urina. Uma pequena garrafa de urina pode abrir um novo mundo. A equipe de Pei Duanqing implantou as células estaminais induzidas da urina no corpo do rato. O rato desenvolveu dentes.
Esses dentes tinham menos de 1 milímetro de diâmetro, mas com genes cromossômicos humanos. Essa conquista atrai a atenção mundial. Embora tenhamos começado muito tarde, nós cientistas estamos trabalhando corajosamente pensando nas questões negligenciadas por outros. A exploração de células-tronco não é apenas um jogo em uma torre de marfim. Atualmente, a China tem o maior número de idosos no mundo. O envelhecimento é a causa raiz de doenças neurodegenerativas ou falência de órgãos como Alzheimer. Doenças incuráveis são um grande sofrimento para pacientes e um fardo pesado para suas famílias. Para as doenças não resolvidas pela medicina tradicional, a pesquisa de células estaminais trará nova esperança. Agora a equipe de Pei Duanqing começou um desafio ainda mais ousado. Com as células estaminais pluripotentes obtidas a partir da urina, eles vão produzir o tecido do fígado fora do corpo humano. É por isso que eu queria fazer dentes naquele momento. Se eu descobrisse como fazer dentes, seria útil para a diferenciação do fígado, porque eles têm as mesmas regras científicas. O corpo humano tem 200 trilhões de células e as células-tronco pluripotentes induzidas podem se diferenciar em qualquer uma delas. Como fazê-las crescer em um órgão específico e ser usada no tratamento clínico é tão complicada quanto os desembarques na Lua. Eu acho que a China está na vanguarda nesse campo. Nessa área, sabemos o que os outros conhecem. O que nós não sabemos é o que eles desconhecem. Não há caminho em frente, devemos explorar adequadamente. Na medicina regenerativa, os cientistas acham que, além do crescimento natural, os órgãos e tecidos danificados podem ser reconstruídos. Um mês atrás, a Ui acidentalmente caiu de uma grande altura e danificou seriamente sua medula espinhal. Depois da cirurgia, a preocupação é que ficará dolorido. Se eu tossir, pode ser muito doloroso, com certeza. Os registros do Antigo Egito, milhares de anos atrás, descreveram lesões da medula espinhal como incurável. Os nervos na medula espinhal são o elo fundamental entre o cérebro e o corpo. Os nervos transmitem o sinal vindo do cérebro para o sistema nervoso periférico do corpo, e assim ele vai sentir e completar o movimento. Quando tiver dano, é impossível regenerar, resultando em uma paralisia para a vida inteira. Na China, existem mais de 2 milhões de pessoas afetadas por lesão medular. A reparação do nervo espinhal ainda é uma dificuldade mundial. Na realidade, ele perdeu a janela ideal de tratamento. Dai Jianhu é um pesquisador que passa muito tempo visitando hospitais. Sua pesquisa se concentra em doenças que são complicadas e difíceis de curar. Fizemos pesquisas sobre coisas que outras pessoas não preferem, incluindo algumas doenças em aplicação clínica, que não são curáveis, como a lesão medular. Muitos me sugeriram não tocar no tema, me disseram que é extremamente difícil, é desperdício de tempo. Mas Dai Jianhu decidiu conquistar a tecnologia. Se nervos espinhais não podem voltar a crescer por conta própria, que material podemos introduzir para curar a área danificada? Dai Jianhu percebeu um material específico. Para cientistas, o corpo é como uma construção. Tecidos e órgãos são as partes que compõem a construção. Quando uma peça estiver danificada, os cientistas podem repará-las usando materiais biológicos. Seja osso, articulação, dente ou vaso sanguíneo, o ser humano pode fabricar um material de reparação. Agora, cada vez mais materiais podem curar as doenças mais complicadas.
Olha, recebi muitos e-mails de pacientes, muitos deles sofreram lesão medular. No hospital neurológico estamos registrando mais de 1000 pacientes. Para curar a lesão medular, o material biológico parece ser uma ferramenta potencial. Mas ao longo de várias décadas, esta solução tem encontrado muitos gargalos tecnológicos. O material e a estrutura dos biomateriais tradicionais são muito diferentes da medula espinhal e não podem transmitir o sinal nervoso. Para fabricar o suporte mais semelhante ao nervo espinhal, um novo material é indispensável. O laboratório de Dai conseguiu um novo objetivo rapidamente. 60% da proteína da nossa pele é colágeno e 80% da proteína do tendão é colágeno. Tudo é proteína do colágeno. Acho que é a chave. Este material vermicelli é uma espécie de colágeno sintético. Eles são retirados de um bico superfino em feixes de fibras lineares. O tamanho do bico determina o diâmetro do fio de colágeno. Quando composto em pacotes, esses fios formarão um substrato compatível com o tecido espinhal. Além de reparar a seção danificada, também revitalizará os nervos da medula espinhal. Quatorze dias após o acidente, Aoi é submetido a uma cirurgia para reparar os nervos da medula espinhal. A equipe de Dai Jianwu está à disposição para ajudar os cirurgiões com o novo suporte feito em biomaterial. Aoi tem uma lacuna na medula espinhal de 8 milímetros que precisa ser preenchida. A medula espinhal está aqui dentro. No passado, ninguém se atrevia a operá-la. O suporte de colágeno deve ser feito no local. O comprimento do suporte deve exceder ligeiramente o comprimento da cavidade. Ainda há outra arma secreta. São células-tronco. Quando as células-tronco estão misturadas com colágeno, elas vão se fixar no lugar. As células-tronco são injetadas na cavidade da medula espinhal. Depois disso, o suporte de colágeno é inserido. Assim, as células-tronco podem permanecer no suporte. Depois de um determinado período, os nervos danificados podem ser reconectados. A cirurgia de Aoi continua. Ailong, outro paciente, está ansioso por uma nova esperança. Neste hospital, Ailong é o primeiro a passar por uma cirurgia de reparo de nervo espinhal. Ele pode se levantar de novo. Nunca faltam inteligência e ambição nesta área. Na China, o investimento na medicina regenerativa e pesquisa de tecidos é de bilhões de yuans. Estima-se que até 2020, a China será o segundo maior mercado de biomaterial do mundo, abrangendo 1/4 do mercado global. Quem consegue avançar nas tecnologias de núcleo é quem lidera o futuro. No início, nós não podíamos fazer nada, mas enfrentamos os desafios e agora podemos fazer o que já foi considerado impossível. Sobre a vida, o nosso conhecimento ainda é inicial. A exploração sem fim e a inovação continuam. Deixam surpresas encenadas repetidamente nesta área. Nós não podemos prever o que os cientistas descobrirão, mas a motivação para o seu trabalho é muito clara. O musaranho de árvore é usado para estudar um vírus para o qual o mundo ainda não tem cura. Até camundongos podem servir como nossos professores para entender o funcionamento do cérebro humano. Às vezes, para estimular uma melhor compreensão da vida na Terra, você tem que olhar para fora do nosso planeta. Demorou 7 anos para voar até Saturno, onde vai começar a sondar.
Este instituto não pertence ao governo. Tem uma história de uma década e pouco, mas atrai cientistas talentosos. Aqui é o Instituto Nacional de Ciências Biológicas de Pequim. Eu sempre gostei desses negócios, especialmente quando eu era criança. Li Wenhui foi um dos principais virologistas na Escola de Medicina da Universidade Harvard. 10 anos atrás, ele voltou à China para estudar um tema que havia confundido os cientistas por 4 décadas: procurar receptores de células do fígado que permitem a infecção por hepatite B. Às vezes você não consegue o resultado desejado ou até nenhum resultado. É um desafio que começa do zero. Por 5 anos, Li Yanhui não publicou nenhuma tese, mas o Instituto Nacional de Ciências Biológicas de Pequim continuou a apoiá-lo com financiamento e tempo suficientes. O diretor do Instituto, Wang Xiaodong, disse que ele forneceria todo o apoio necessário. Cabe aos nossos cientistas escolher fazer o que eles consideram mais importante. Está ouvindo? Se não ouve bem, os que estão atrás podem sentar na frente. Segundo a minha experiência, os estudantes que se atrevem a sentar na primeira fila serão os craques do futuro. Wang Xiaodong é diretor do Instituto Nacional de Ciências Biológicas de Pequim. Um dos trabalhos dele é promover inovação. Falamos direto, ou seja, melhor, talvez seja ofensivo. O que nós fazemos é completamente original. Isto é, você não encontra em qualquer material acadêmico. Wang Xiaodong está no Instituto Nacional de Ciências Biológicas de Pequim há 12 anos. Os cientistas aqui desfrutam de apoio financeiro em longo prazo e estão livres para escolher tópicos de pesquisa que eles consideram importantes. Na inovação científica, quando ninguém sabe o que fazer, o que você vai fazer? Você deve selecionar o melhor cientista e dar liberdade para eles trabalharem da maneira que eles quiserem. Isto é sem precedentes na China. O curso é sem orientação acadêmica. Você próprio deve pesquisar um tópico que seja totalmente novo. Digamos que você também não sabe o que vai acontecer. Depois de estar trabalhando no instituto por 1 ano e meio, uma vez encontrei o diretor no refeitório. De repente ele lembrou e me perguntou: Zubing, ouvi dizer que a despesa da sua pesquisa é alta. O que está fazendo? Aí eu falei para ele: estávamos trabalhando em um tema muito interessante. Acho que talvez você não esteja interessado nisso. E o Wang Xiaodong disse: isso mesmo, existe pouca coisa que chame minha atenção. Wang Xiaodong estudou e ensinou nos Estados Unidos por 25 anos. Aos 41 anos de idade, ele foi eleito para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Naquele tempo, havia mais de 200 mil chineses estudando nos Estados Unidos. Wang Xiaodong foi o primeiro chinês selecionado na mais prestigiada academia americana. Todos nós sabemos que o desenvolvimento, ainda mais da China, precisa de ciência e tecnologia. Desde o início da reforma e abertura, centenas de milhares de estudantes chineses continuam seus estudos nos Estados Unidos. Muitos obtiveram bons resultados acadêmicos que alguns já lideram na sua área. Todos contribuem em seus esforços para a pátria, promovendo o desenvolvimento científico da China. Estabelecer um instituto de ciências biológicas de classe mundial e trazer inteligência, visão e crença à terra natal se tornaram uma opção comum de muitos cientistas chineses residentes no ultramar, inclusive Wang Xiaodong. Meu tutor nos Estados Unidos é um oncologista muito famoso. Eu me lembro de que na porta do escritório ele me deu um tapinha no ombro e disse: Hong, por que você quer voltar? Ele disse que a China, diferente do Nepal, você e seus irmãos vão assumir toda a responsabilidade para desenvolver ciências. Se eu não voltar, como posso esperar que os outros voltem? Em 2004, eu já senti que o desenvolvimento chinês, na próxima fase, deveria enfatizar a pesquisa científica básica e a pesquisa científica original. Então, eu senti que haveria tempos excitantes pela frente. Você trabalhou horas extras nesses dias? Muito trabalho. Até me dói a cabeça. Calma aí, um de cada vez. Entretanto, há um mecanismo rigoroso de revisão para sustentar essa liberdade. A cada 5 anos, seus resultados de pesquisa serão avaliados anonimamente por suas contrapartes internacionais. Aqueles que recebem uma avaliação positiva podem esperar promoção. No entanto, se eles não qualificarem, eles terão que sair.
O critério central para avaliação é se o seu trabalho está avançando e liderando em seu campo. Quando o seu trabalho pode influenciar os seus colegas nesta área, você é um líder autêntico. Depois de 5 anos, Lin Yonghui encontrou a proteína que permite que o vírus da hepatite B entre no fígado. O progresso pode vencer a doença incurável da hepatite B e salvar a vida de 240 milhões de pacientes. O progresso é considerado pelo setor acadêmico um grande avanço realizado na China. Em 2015, Xiao Feng, de 43 anos de idade, tornou-se o mais jovem pesquisador da Academia Chinesa de Ciências. Sua importante exploração no sistema imunológico humano e desenvolvimento de medicamentos para doenças graves como septicemia conseguiram novos progressos. A pesquisa de Lu Mimin em neurociência derrubou a teoria que havia dominado por 30 anos o tratamento de doenças mentais, como depressão e esquizofrenia. Ela forneceu novas ideias. Desde a fundação do Instituto Nacional de Ciências Biológicas de Pequim, durante mais de uma década, o número de artigos publicados por pesquisadores chineses nos principais periódicos acadêmicos do mundo cresceu significativamente. Todos eles estão na vanguarda de seu campo de estudo. A ciência é como um jogo para mim. É importante que você perceba se o trabalho é interessante e se é diferente de qualquer outro trabalho de outra pessoa. Meu objetivo estabelecido é que posso perder tudo, menos meu próprio resultado original de pesquisa. O que os cientistas tentam fazer é obter mais progressos quando todos os outros atingiram seu limite. A China se tornou um dos centros globais de ciência e tecnologia. Que tipo de futuro os chineses estão criando? É provavelmente além da nossa imaginação. Uma coisa é certa: as ciências da vida estão evoluindo tão rapidamente de mitos ou algumas suposições vagas para regras tangíveis e desmontadas. Tudo está no começo, mas já podemos perceber um mundo novo. Hoje em dia, a China não para sua exploração. Como podemos voar para os planetas desconhecidos? Como vamos chegar ao fundo do mar? A sonda lunar Chang'e voou para a Lua. O submersível tripulado Jianlong atingiu o mar profundo. Acompanhe o episódio 5 da China Inovadora, Universo e Mar.